amados e queridos irmãos, na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma parte que Deus tem tocado no meu coração de trazer em frente. Primeiramente, eu quero demonstrar a minha alegria, diante de ensinamentos que tivemos este ano, no caso. O qual, esses ensinamentos, foi um crescimento muito grande espiritual, para o bem da obra de Deus. A gente, graças a Deus, pôde ver, e tá os tópicos, no caso, onde todo mundo pode imprimir, e tá, uma coisa muito boa, para a gente estar sempre relendo, no caso, estar sempre vendo ali no caso, o que tivemos de crescimento espiritual, em muitas questões, mas eu vou apontar aqui, começando primeiramente, a respeito da questão da graça, no caso, onde diz bem claro, que a graça é uma dádiva celeste, concedida por Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, salvando o crente da maldição, justificando-o e o conduzindo à vida eterna. Efésios 2:8, Tito 2:11. Todos os salvos são vencedores pela graça de Deus. Ninguém pode conquistar salvação por méritos pessoais. A graça é também o poder vivo e operante de Deus na igreja, concedida pelo Espírito Santo. Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, e diz bem claro aqui na parte de baixo, olha que coisa linda. A salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, nem em verdade o poderia ser, sendo obra da graça divinal, concessão maravilhosa de Jesus, que por seu sacrifício abriu-nos a revelação de sua palavra, e por ela, mediante a fé, franqueou-nos o acesso a Deus, dispensando o Espírito Santo em nossos corações. Glória a Deus, que maravilha, Porque muitas pessoas, por questões assim de tradição, uma questão assim que vem de tempos antigos, de achar que a graça é a congregação, A graça é Cristo. A graça foi o ato, o sangue, o sacrifício dele, o sangue que ele derramou na cruz, para colocar uma reconciliação entre nós e Deus. Todo aquele que crê nele e aceitar esse sacrifício, pela fé serão salvos, pela graça. Então isso foi realmente um crescimento muito grande, para que nós possamos realmente ter a comunhão com todo cristão, de toda e qualquer denominação que professe uma fé verdadeira, baseada nos ensinamentos do Novo Testamento em Jesus Cristo, Então, é uma parte maravilhosa. Outra questão, que realmente também foi um grande crescimento espiritual, foi a parte do funeral, que não vai poder ser negado a ninguém, seja a pessoa crente ou não, seja a pessoa que tenha cometido algum ato, que antes, esse daqui cometeu adúltero, esse aqui teve atos de fornicação, esse aqui não poderá, negavam, E quantas famílias, naquela hora de maior tristeza, muitas vezes foi negado o funeral para um pai ou para uma mãe, ou muitas vezes foi negado o funeral para um filho, E aí naquela hora de maior tristeza da família, os irmãos, não negavam o funeral, negavam de fazer o funeral. Então quantas famílias deixaram, de servir a Deus com nós na congregação e foram para outras denominações por falta de amor nessa questão. Então isso daí foi realmente uma coisa maravilhosa, graças a Deus, porque realmente o funeral não salva ninguém, o que salva foi a conduta dele, o processo de vida, que ele viveu em Cristo. Quem tem Cristo no coração, esse é salvo, pela graça. Agora, o conforto é para a família, e ninguém poderia jamais julgar, nós não podemos julgar, porque os instantes finais da vida de um ser humano é entre ele e Deus, assim como o ladrão na cruz, Então, que maravilha, isso aí foi uma evolução muito grande. Outra parte, que tem muitos irmãos esclarecendo muito bem essa questão, mas tem alguns que muitas vezes não estão dando um esclarecimento devido a essa parte, é o caso do casamento, com relação à separação, que antes, muitas vezes, o marido chegava na casa, muitas vezes era agressivo, Teve casos de ouvir agressão física, quantos casos, E aí ia para o ministério, não pode separar, perde a liberdade, se casar novamente e tal. Então hoje eles reconheceram como que uma agressão física, ou uma agressão também psicológica, é um crime também, porque a pessoa deixou de exercer um ato cristão de amor, de respeito ao casamento, ao matrimônio, Então, quer dizer, não tem respeito mais, não tem o carinho, então ele já se tornou infiel, E para que não venha a ocorrer, como já ocorreu muito no passado, eu conheço casos de pessoas que ficaram ali sofrendo, depois o que aconteceu? A pessoa chegou até a perder a mente, nunca mais conseguiu recuperar a mente, e o marido já estava em atos, mas não tinha como comprovar, não podia separar. Depois ele
foi embora, né? Foi para outra família, e a pessoa de ação da Serva de Deus perdeu a mente, nunca mais recuperou. Casos de pessoas que muitas vezes não aguentaram a prova, que foi terrível, e achava que ia haver uma libertação, e nunca houve, se desanimaram, desistiram, né? Deixaram das coisas de Deus. Então, é triste a gente comentar certas questões, mas quanta coisa aconteceu. E graças a Deus, agora, se realmente houver esse crime, né, no caso, pode ser sim separado, né, no caso, é um crime, né, pode separar, e a pessoa está livre para que ela possa, se Deus preparando, ela possa constituir novamente um outro matrimônio, né. Então, essas partes foi uma evolução gloriosa. Mas eu senti agora, aproveitando essa questão, porque eu já estive vendo também, acredito que muitos já têm visto o próprio irmão Cláudio Marsola pregando e exortando, que as pessoas que são batizadas em outras igrejas, pode vir com nós, fica com nós, né? Mas, e não precisa ficar falando que tem que batizar, porque quem vai salvar, né, é o Senhor Jesus, é a graça. Não é o batismo da congregação que salva, que antes todo mundo frisava essa questão, o batismo da congregação que salva. E agora, graças a Deus, houve essa abertura de mente, né? Que graças a Deus, se a pessoa realmente se sentiu chamado por Deus, independente da denominação que ele estava, ele não precisa se rebatizar. Então, ele vai poder permanecer entre nós, e fiquemos atentos, porque eu já ouvi, graças a Deus, o ensinamento, né, no caso que os irmãos de ministério tiveram, que não vai poder ser falado mais, que a Santa Ceia é só para crentes batizados na congregação. A Santa Ceia vai ser para maiores de 12 anos, que são batizados, mas não vai denominar igreja. Então, a minha Santa Ceia ainda não chegou, mas essa parte eu quero realmente ver, eu creio que vai ser realmente uma grande vitória também nessa questão, para que outros membros de outras denominações possam estar entre nós, e ele possa realmente fazer comunhão com nós e participar também da Santa Ceia. Agora, o que eu venho, né, dentro dessa parte, aproveitar, é o seguinte, porque ainda tem muitas coisas maravilhosas que realmente precisam ter um crescimento nessa questão, das pessoas, por exemplo, se ele pode estar no nosso meio, tá louvando a Deus no nosso meio, por que não ele pedir um hino? São os hinos do nosso hinário. Por que ele tem que pedir para o cooperador chamar o hino lá? Desde que seja o hino de acordo com o andamento do culto, não há problema algum, eu não vejo problema nenhum. Outra questão, quando a pessoa muitas vezes teve um acidente na vida, cometeu um ato de adultério, uma fornicação, se houve nele o arrependimento de coração e de alma, está escrito aqui a respeito da unção. A unção é para alívio e conforto da alma, e não pode ser negada a ninguém. Se a pessoa pedir, aflito, ele recebe a unção do irmão do ministério, e essa unção, o óleo, o azeite, é para purificação, conforto da alma. A parte da cura da carne é secundário. Se Deus achar graça de libertar a carne, louvado seja Deus. Mas se a pessoa pedir unção de coração arrependido, porque ele está com peso na consciência, algum pecado que ele cometeu, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está escrito na palavra de Deus. Tá? E tem pessoas que falam, mas não é pecado grave, não é pecado de adultério. Como não? Está escrito na palavra de Deus, no mesmo capítulo, na parte onde diz lá, que isso está escrito em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, fala bem claro: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E depois entra essa parte, no versículo 14, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tá? Se a gente pegar alguma parte isolada da Bíblia, que fala, né, que muitos irmãos gostam de pegar, como Hebreus 10, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a cor do fogo, que há de devorar os adversários. A gente tem que ver a condição que Paulo estava pregando naquele momento para o povo de Corinto ali, a situação com quem era, porque se nós pegarmos pontos isolados da palavra de Deus, nós temos que anular o evangelho inteiro. Está escrito no evangelho sobre o filho pródigo, sobre a ovelha perdida, a dracma perdida. Fala também em Tiago que o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós temos que deixar desses rudimentos pobres, pequenos. E outra questão, por exemplo, louvar a Deus. Tem pessoas que louvam a Deus com a voz, coisa mais linda. Outros têm prazer de louvar na casa com seu violão e canta hinos maravilhosos. Respeitamos a igreja, não tem abertura para violão, mas tem o violino, né? Tem tantos instrumentos lindos. Agora, veja bem,
se fosse assim, se a gente fosse proibir uma pessoa de louvar Deus, esse aqui ele cometeu adultério, ele não pode. Mas se ele tiver arrependido, e um dia ele voltar, ele foi, porque também a unção fala no versículo abaixo, por exemplo, a respeito do arrependimento, da confissão, né? Se dissermos que na parte da confissão dos pecados, fala assim, ó, a confissão dos pecados é perdão por Cristo, que fala em João, na primeira epístola de João, versículo 8. A confissão dos pecados é perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A mentira é um pecado. Fala em João, fala também em Coríntios 6, que os roubadores, os adúlteros, os sodomitas, os efeminados, os mentirosos, os avarentos, não herdarão o reino dos céus. Está tudo no mesmo parágrafo. Então existe distinção lá no inferno. Você vai para um inferno aqui porque você foi adúltero, você vai para um outro inferno aqui porque você fez isso, porque você era mentiroso. Não, o inferno vai ser para o mentiroso também, vai ser para o avarento também, assim como para o adúltero, para o homicida. Então veja bem, pecados são pecados. Né? Agora o cristão, ele não pode, que nem se nós ficar nessa colocação de que a pessoa vai, se você errar, você perde a liberdade na igreja, você nunca mais volta a tocar, você nunca mais volta a isso. Então o irmão que fala isso nunca mais vai poder voltar. Eu já conversei com irmãos, anciãos, que falaram, não, vai ficar 5 anos afastado, para a gente ver se realmente ele chega, né, a uma conversão, uma comunhão normal com a igreja, um procedimento que já é assim, desde há muito tempo, e depois nós fazemos reunião e volta. Mas muitos não voltam. Ficam só realmente protelando, nunca mais dá liberdade para a pessoa. Isso é um crime, porque se Deus perdoou, quem é o homem para ficar condenando? Quem é o homem para ficar colocando a pessoa discriminada ali? Você é só misericórdia, mas todos nós é só pela misericórdia. Ninguém vai alcançar a salvação por mérito, por capacidade. É pela graça, pela misericórdia. Então nós temos que acabar com essa discriminação, irmandade. A gente tem que lutar para que realmente isso caia por terra. Porque isso daí não tem cabimento. Se a pessoa é músico, ele pode ir lá e louvar Deus com o seu instrumento, desde que ele esteja realmente arrependido do seu erro. Eu não concordo claramente se a pessoa está vivendo num ato de adultério, está vivendo numa prostituição, está vivendo bebedice, no mundo das drogas. Chama ele, filho, nós vamos orar por você, para que você saia dessa vida, que você se liberte desses espíritos. Mas você busca a força de Deus, vem congregar com nós. Mas você sabe, por favor, né? Enquanto você estiver nessas fraquezas suas aí, você não levanta a testemunhar, você não ora, tal, respeita a gente nessa parte, se você é músico, você não toca. Mas quando a gente vê você liberto, o maior prazer nosso é te abraçar, é ter você junto com nós, na mesma comunhão. Porque nós somos, a congregação, é a coisa mais linda essa obra. E o que nós somos? Nós somos um hospital espiritual. Não é só para curar os que não eram batizados, mas a todos. Porque quantas pessoas cometeram crimes terríveis, estão pagando lá na justiça, muitas vezes ele se arrepende, batiza. Né? Ninguém vai querer saber o histórico dele, qual foi o crime que ele cometeu. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas também que cometem crimes, atos terríveis, e muitas vezes nem confessa nada. E nem confessa nada, não se arrepende. Acha que batizou, tá pronto. Muitas vezes ele fez um filho bastardo no mundo, abandonou, sabe que é filho dele. Será que agora batizou? Eu batizei, agora eu vou seguir minha vida. Isso daí foi um erro do passado. Será que ele não tem que ir lá retratar, pedir perdão para a família, assumir, pagar pensão? Se ele enganou, roubou alguém, se ele pode reparar, vai lá se arrepender, se redimir. Não vou. Quer dizer, aqui, como fala na palavra de Deus, que sociedade tem a injustiça com a justiça? A caridade não se folga com a injustiça, mas se folga com a verdade. A verdade e a justiça caminham juntos. Muitas vezes a pessoa foi infiel, traiu o seu cônjuge, batizou, agora estou puro. Mas não preciso confessar? Claro que isso é o Espírito Santo que vai trabalhar na mente e no coração de cada um. Mas nós fazemos isso. A pessoa batizou, muitas vezes ele era um pedófilo, abusou de uma criança. Muitas vezes ele até matou e ocultou o corpo. Será que ele não tem que... o peso na consciência, o Espírito Santo vai manter ali, mas nós não podemos dar uma falsa esperança para ele de que ele não tem que confessar os seus pecados? Se ele tem que estar num país onde a pena por um crime desse pode ser a morte, ele perde essa vida aqui, mas ganha a vida eterna, porque o Senhor falou, aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, do Evangelho, ganha lá. Mas quem procurar salvar a sua vida, perder lá. O Senhor não veio para poupar a nossa carne, Ele veio para levar nós para o céu, para o reino da sua glória, libertar nossa alma da injustiça, do pecado, da mentira. Tem muitas pessoas que ficam com injustiça dentro da sua consciência, com uma injustiça enrustida, e não conseguem se libertar porque não tem força de confessar. Não estou dizendo que tu não tem que confessar publicamente, só se Deus o fizer fazer isso, mas para aquela pessoa que a gente cometeu injustiça, nós temos que pedir perdão sim. Nós temos que ir lá e confessar os nossos pecados, pedir perdão. Se a pessoa nos perdoar, louvado seja Deus, mas diante de Deus nós já estamos perdoados.
Agora, pedir perdão só para Deus e não vai pedir perdão para aquela pessoa que eu enganei, para aquela pessoa que muitas vezes eu menti, para aquela pessoa que muitas vezes eu prejudiquei, ou para aquela família que muitas vezes a pessoa acabou tirando a vida de um filho, e muitas vezes a pessoa nem soube porque o corpo foi ocultado. Então é isso, mandado. Sabe, são muitas coisas que, na verdade, não tem cabimento nós ficar tirando a liberdade de uma pessoa que muitas vezes está entre nós, muitas vezes um jovem que nunca deu desgosto para a família, mas muitas vezes ele adiantou o casamento, ele tem o dom da música, aí não pode voltar a tocar. Agora você fica aí discriminado por nós, você fica aí porque aqui só toca quem é santo, só quem é santo, só quem tem, você entendeu, a santidade, né? Como que Deus julga até os pensamentos, como ele falou para os fariseus. Se você desejar uma mulher no teu pensamento, você já cometeu adultério? O que ele falou para os fariseus que se consideravam santos, né? Falou inclusive para aquele fariseu no templo, né? Vocês são como os túmulos, bonito por fora, mas cheio de imundícia por dentro. Deus sonda e conhece os nossos pensamentos. Né? Então, irmã, tem muita coisa que eu gostaria, sabe, da gente poder realmente transmitir isso para os nossos irmãos de ministério, que eles abram a mente e parem com essa questão de achar que a pessoa, eu tirando a liberdade dele, porque tem um senhor que fala assim, tem pessoas que falam assim, se nós abrir a porta, imagine como que vai ficar, né? Se um pode pecar, outro pode também, volta a mesma coisa. A pessoa tem que ter peso na consciência, que nós não devemos pecar jamais, para a gente nunca se afastar dessa comunhão desse Deus maravilhoso, porque quem está no pecado, o Espírito Santo não vai estar com ele. Né? Deus não tem parte com o pecado. Então, se ele pecar, ele tem que ter temor por amor à graça, por amor a Cristo, por amor a Deus. Não é por causa de cargo, posição na igreja. Né? Davi pecou, e nós não lemos salmos, coisas mais lindas de Davi. Então nós teríamos que tirar os salmos de Davi, as partes. Mas ele pecou e não foi pecadinho simples, não. Né? Então, mandado, o que acontece? Nós temos que entender, né, que nós não somos melhor do que ninguém. Nós não podemos fazer discriminação de pessoas, acepção de pessoas. Se a pessoa veio de uma outra denominação, sentiu uma alegria entre nós, por que impedir dele levantar e agradecer a Deus, de testificar? Mas ele não foi batizado ainda numa congregação. Vemos agora há pouco tempo, que coisa mais linda, o ministro subiu lá no Braz e deu a liberdade para ele até dele testificar na tribuna, mas ele preferiu testemunhar lá no microfone. Que coisa linda, que obra maravilhosa, um caro servo de Deus, né? Mas o que acontece? Ele é um ministro. Ele é da igreja presbiteriana. Quer dizer, por que vamos fazer acepção? Não podemos. Então é isso, minha querida mandada. Eu estou muito feliz, sabe? E muitos irmãos, graças a Deus, regozijando de ver esse crescimento maravilhoso que nós tivemos nos tópicos desse ano. E quem sabe agora a gente realmente, levando ao conhecimento dos irmãos, para que quem sabe nós possamos evoluir mais e mais ainda. Crescer cada vez mais espiritualmente. Né? Porque realmente a obra é linda, a obra é maravilhosa, né? Ninguém recebe salário para servir a Deus, todo mundo é de coração voluntário, né? Ninguém é oprimido por tantas coisas que muitas igrejas aí é só dinheiro, mais dinheiro. A contribuição é voluntária, né? É de coração, né? Conforme está escrito na palavra, é de boa mente, segundo o que se tem, não o que se não tem, né? A gente sabe os irmãos diáconos, as irmãs da obra da piedade, o prazer, a alegria que tem de suprir o pobre, o necessitado, né? E essa obra tem que crescer mais e mais e mais. E porque nós estamos aqui com esse desejo, né, de servir a Deus, esse Deus maravilhoso, que fez tudo por nós, que deu o seu sangue, a sua vida, por amor de nossas almas. Agora, se aquele pecou mais do que eu, ou eu pequei mais do que... Isso não tem cabimento, irmandade. Nós vamos ser salvos pela graça. Não somos merecedores e nem capacitados, mas pela infinita graça desse Deus maravilhoso, um dia nós contemplaremos juntos a face desse Deus maravilhoso. Então peço de vós as vossas orações e minha comum congregação aqui no bairro do Jurupará, em Piedade. Meu nome é irmão Antônio Carlos, tá? Eu agradeço, peço de vós as vossas orações, tá? E que Deus abençoe a todos nós. Nas minhas orações jamais cessarei de agradecer e apresentar todo aquele que serve a esse Deus maravilhoso de um sincero coração. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de dar seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Compartilhe.